Então, o modo automático, na verdade, Marcos, você sabe bem disso, é quando a gente está sobrevivendo. Simplesmente, um dia após o outro. E deixando a vida passar, deixando os filhos crescerem aleatoriamente, muitas vezes, achando que está numa boa escola, tem um bom plano de saúde, tem um conforto, né? Viaja de vez em quando e está tudo certo. Assim, a maioria faz isso. Para um pai ter essa consciência que você chegou, Marcos, é preciso estar muito espiritualizado. Sem dúvida. E entender que o emocional é que nos move, não é a nossa mente. Estamos aqui com mais um novo episódio, que é o Papo de Legado, com a voz da experiência. E aqui eu estou junto com um amigo, que é o Gerson Gawa, para que a gente possa fazer um bate-papo muito interessante, que é esse Papo de Legado, com a voz da experiência desse meu amigo, que criou aí o Pais Fora de Série. Então, Gerson, seja muito bem-vindo nesse podcast. Obrigado, Marcos. Agradeço. É uma honra estar aqui com você, principalmente, que é um amigo que a gente se conectou há pouco tempo, mas essa conexão é muito forte pelo nosso propósito, pelo nosso servir na vida. E vai ser muito legal esse bate-papo. Ah, muito obrigado. E uma honra mesmo recebê-lo aqui em Londrina, recebê-lo aqui para o nosso evento, né, que vai ser no dia 30 de agosto, que é o Caminho do Legado Familiar, e você vai estar presente com a gente. É uma honra muito grande recebê-lo aqui na nossa cidade, viu? Agradeço. Bom, primeira coisa tem novidades aí. Você comentou também da nossa amizade e a gente se encontrou com a grata satisfação de falar sobre homens pais. Então, vou deixar para você contar um pouquinho, né, o que é a paternidade para você, como que você entrou, né, e criou o Pais Fora de Série. E a gente vai dialogando muito, né, com os seus livros, que a gente vai estar também falando até o final desse nosso podcast, que vai ser bem interessante. Então, você que está nos ouvindo aí, tem 2 livros para serem falados aqui. Então, Gerson, como é que foi a paternidade aí para você e o que você fala um pouco do Pais Fora de Série? Tá. Na verdade, assim, eu resolvi levantar essa bandeira paterna. Isso começou em 2020 e não foi por acaso, assim. Foi diante da minha própria história, né, que eu tive com meu pai e com minha mãe, principalmente, e que depois de eu ter o meu primeiro filho, né, com 1 ano e meio, que eu tinha prometido para mim mesmo que eu seria um pai diferente do meu pai, né? E em um certo momento eu percebi que não estava conseguindo. E isso me frustrou bastante, né? Aí eu entendi que não é o fato de querer, não é o fato de planejar só na minha cabeça, né, que eu vou ser diferente, que eu vou pegar as coisas boas, descartar as ruins e eu vou ser o melhor pai do mundo. Não é assim que funciona. Todo mundo quer ser o melhor pai do mundo, exatamente. Né? Ou acha que é. Acha, na cabeça dele pode até acreditar, mas precisa ver a percepção do filho, principalmente, né? Sim. Eles são, o comportamento deles, a formação deles é a resposta, né? Não adianta eu estar aqui no meu mundinho e achando que está tudo perfeito, achando que está tudo bom, achando que está tudo sob controle. É bem diferente disso. É bem diferente do mental, né, do físico. E conforme eu fui entrando nesse caminho do autoconhecimento, principalmente, muitos treinamentos eu fiz para resgatar essa minha essência, na verdade. Né? Porque quando eu percebi que eu estava sendo o mesmo pai que eu tive e que eu tinha prometido não ser, eu fui em busca de ajuda profissional. Eu comecei por uma formação de parentalidade consciente. Aquilo já me deu uma abertura. Depois eu participei de um treinamento chamado Leader Training, que realmente ali mexeu muito comigo, principalmente nas minhas emoções, que é onde estava a minha trava, na verdade. Os meus bloqueios todos estavam na minha emoção reprimida, na infância, principalmente. E ali
foi um tapa na cara, assim, né? Tipo um alerta, um chacoalhão. Né? Assim, Gerson, olha o caminho que você está seguindo. É esse Gerson, caminho. você pode contar um pouco, assim, para outros pais que estão nos assistindo, filhos, como é que você percebeu isso daí? Porque eu também tenho uma história que é parecida, né? A gente já conversou isso, mas é importante ter para os pais que estão aqui, essa nossa audiência, perceber, puxa, será que eu estou no modo automático e eu não estou percebendo? Boa. Então, o modo automático, na verdade, Marcos, você sabe bem disso, é quando a gente está sobrevivendo. Simplesmente, um dia após o outro. E deixando a vida passar, deixando os filhos crescerem, aleatoriamente, muitas vezes, achando que está numa boa escola, tem um bom plano de saúde, tem um conforto, né? Viaja de vez em quando e está tudo certo. Assim, a maioria faz isso. Eu faço isso também. Só que existe algo além. Existe algo além. Existe. Que poucas pessoas percebem, que dão atenção. Que é justamente na questão emocional dos filhos e a espiritual. Quando a gente passa a dar importância à alma dos filhos, a coisa muda. A responsabilidade aumenta. Porque não é um contrato seu com o seu filho, é um contrato maior. Sim. É algo que vem de uma força maior. E que poucos pais percebem isso, na verdade. Por isso que esse modo automático. Só que no meu caso, eu tinha o sonho de ser pai, né? Encontrei uma pessoa especial, uma mulher especial, com o qual eu tive os meus 3 filhos, meus 3 lindos filhos. 2 meninos e uma menina que está no céu, né? E eu estou separado, estou me divorciando, mas eu sou muito grato e tenho um carinho enorme por ela ser a mãe dos meus filhos. E esse despertar, na verdade, aconteceu justamente naquele momento, quando meu filho, primeiro filho, com 1 ano e meio, mais ou menos, eu chegando do trabalho, eu ainda trabalhava no mundo corporativo, eu cheguei estressado demais, assim, muitos compromissos, problemas, né? E meu filho estava, assim, gritando, estava chorando e não deixava eu chegar perto dele. E aí eu fiz justamente aquilo que eu tinha prometido que não ia fazer. Eu reagi de forma bruta, né? De forma até covarde, gritando com ele. Tentando ter o controle sobre ele. Sim. Entende? E qual que foi a reação dele? Ele se fechou, parou de chorar, ficou olhando nos meus olhos e se afastando com aquela cara de medo. Aquilo entrou como uma faca assim no meu coração. Eu falei, nossa, aquilo que eu prometi fazer não está cumprindo. Eu preciso de ajuda. E aí eu fui chorando, assim, eu lembro desse momento, né, que eu cheguei num banheiro, olhei para o espelho e falei, quem sou eu? Por que eu não estou conseguindo ser o pai que eu prometi? E nessa... Forte, hein? Forte, E nessa, a mãe do meu filho, ela me sugeriu participar desse treinamento, do Leader Training. Aí eu não hesitei, falei, eu vou. E lá foram 3 dias de imersão total, sem contato com o exterior. Né? E ali realmente eu pude perceber que eu não era aquela pessoa que eu estava sendo. Eu fui moldado a ser aquela pessoa. Sim. Entende? Muito por conta da minha infância. De ter as emoções reprimidas, por exemplo. Né? De ser obediente. E os orientais têm muito essa questão também, né, Gerson? Tem muito. Essa questão é muito forte. E isso a gente tem que perceber também se é bom ou não é bom. Não é simplesmente reproduzir achando que está tudo certo, que todo mundo faz, porque cada filho é único. A gente tem que ter uma leitura de cada filho, da diferença que tem cada filho, dos momentos que eles mais me ouvem, que dão atenção, que vêm me procurar, perguntar.
Então, o nosso desafio de pais, né, Marcos? Sim. É entender cada filho na sua própria essência, na sua própria personalidade, para a gente contribuir com a nossa força masculina que os filhos tanto precisam, né? Essa força da energia masculina. Sim. Né? Que o pai precisa, assim, se posicionar, não precisa ser bruto, não precisa ser agressivo. Sem dúvida. Entende? Gerson, nisso que você destaca, tem um estudo americano que fala exatamente esses pontos, sabe? A falta da presença do pai junto ao filho. O quanto que isso representa positivamente se o pai está presente na vida desse filho adulto, né, que se tornará adulto. Então, empresarialmente falando, as questões emocionais foi colocado nesse estudo, e foi um estudo científico mesmo, dizendo assim, essas pessoas que tiveram mais sucesso empreendendo, tiveram pais presentes. Menos sucesso, menos pai presente. É diretamente proporcional. Casos de homicídios, suicidas, 80% pais ausentes. Então, a relevância e a importância de ter um pai presente, e isso independe se ele está casado ou separado, né? Eu também sou separado e meus 3 filhos vieram morar comigo, né? Então, eu não deixei isso faltar, né? Desde da minha separação, meus filhos vieram morar comigo, e isso foi um desabrochar muito grande meu, né? Um despertar muito grande para eu estar mais presente mesmo, de corpo, mente, alma e espírito. Então, isso é muito relevante. Que bom que você pôde falar um pouco disso daqui para nós e contar dessa experiência que é muito relevante. Que bom. E o que você traz aqui é muito importante, né? Porque essa presença não é apenas a física, né? O filho pode estar se sentindo abandonado mesmo com o pai presente. Perfeito. Conta um pouco mais disso, que é importante. O pai, assim, nós adultos, né? Costumamos resolver problemas, né? Cumprir compromissos, prazos, pensando na vida adulta. Só que chegando em casa, ainda mais se você tem filhos pequenos, né? Na primeira infância ali, qual seria o ideal, o mais saudável para o filho? Pensando no filho. Antes de chegar em casa, pensar, aqui é meu lugar de paz, aqui é meu lugar onde eu vou repor minhas energias, aqui é o lugar onde tem as pessoas que eu amo. Fazer uma meditação, uma harmonização para tranquilizar a mente no consciente presente, né? Porque no automático a gente leva os problemas para dentro de casa, onde não deve ter esses problemas que o adulto precisa resolver lá fora. E o filho, quando tem essa conexão com o pai afetiva, ele espera, né, um posicionamento do pai, uma ação do pai. Porque as crianças têm necessidades de infância. Sim. E do abraço, de ter algumas coisas... Sim, de se sentir valorizado, se sentir visto, importante na vida do pai e da mãe também. Se os pais não têm essa percepção e vivem no automático, é um dia após o outro que está passando. É uma oportunidade que está se deixando de lado. E isso é um risco muito grande. As crianças, quando elas são abandonadas mesmo com o pai e a mãe presentes, ela vai desenvolvendo as feridas emocionais. E essas feridas emocionais, elas são muito prejudiciais na vida de toda a pessoa, principalmente da criança, porque o adulto é o resultado daquilo que ele viveu na infância. Eu trago muito essa questão de reflexão para os pais, para não deixar passar esse período de ouro, que é o período da infância. Porque a mente da criança, a mente racional da criança, ela começa a se desenvolver quando? No momento
que ela começa a perguntar para os pais: pai, por que tal coisa? O cérebro, ele precisa de uma validação lógica para as coisas que ele está vendo, para as coisas que ele está vivendo, para as coisas que ele está tocando. E é nesse momento que o cérebro começa a se desenvolver. Quando que termina esse desenvolvimento? Aos 24 anos de idade. Então, nesse período infantil, o cérebro da criança, ela está muito na questão emocional. E os pais que se atentarem a isso, que se derem importância a isso, trabalhando essa questão emocional, nesse período, no adulto, os filhos tendem a ser mais evoluídos, mais preparados, mais confiantes do que simplesmente um adulto moldado ali pelo ambiente. Ô Gerson, e vamos pensar aqui o seguinte, tem pais, tem filhos, tem já filhos com 26 ou 28 que estão pensando em ter filhos também. Então vamos fazer dois pensamentos. Esse pai que está nos assistindo, que tem um filho com 12, 15, que de repente não teve isso que nós estamos acabando de falar, que você acaba de ressaltar. E esse filho também, que já está com seus 28, casado e está pensando em ter um filho, mas talvez não teve essa presença dessa forma com o seu pai. Como é que pode corrigir isso ou melhorar isso? Ou se acredita que isso não interessa como que foi a infância, etc. Quando ele virar adulto, ele vai dar certo. Tem muitos antigos que falam assim, não, tá vendo lá? Ele vai dar certo, fica tranquilo que a natureza cuida, ele vai dar certo. Isso aí pra mim me incomoda um pouco, esse jeitão de dizendo assim, não, isso aí vai dar certo e se vira lá na frente. Eu acho que isso não é bom. Você tem algumas experiências aí que é importante dar um destaque. Muitas. Não só incomoda, como tem impacto real. Sim. Quando um pai diz isso, Deus cuida, o tempo vai corrigir, o que ele está dizendo? Qual que é a postura desse pai? Ele está terceirizando a própria responsabilidade. Perfeito. Ele não está... E como é que esse impacto, né, na vida do filho, como é que ele pode corrigir isso daí? O filho que não recebeu toda essa presença paterna. No adulto, eu costumo dizer, é bem mais difícil ter esse despertar. Porque a vida dele já foi moldada por tudo isso, pelas experiências que ele passou. Sim. E se ele ouve o pai falando isso, vai dar tudo certo, né? Essa forma genérica de tentar ajudar, porém não ajuda muito e não resolve. O filho, ele precisa passar por alguma experiência, por exemplo, né? Se ele quer muito ser pai, ele tem o filho e ele quer ser diferente em alguns aspectos daquilo que ele teve com o próprio pai. E ele começa a perceber, por isso que a percepção, a presença nele mesmo das próprias ações é importante. Não sair do automático e ver que ele está repetindo padrões que ele recebeu do próprio pai. Fica bem difícil ele buscar ajuda, ele se questionar. Como eu falei para você, a minha pergunta-chave foi: quem sou eu? Perfeito. Isso é muito subjetivo. Tem como, sim, eu não digo nem corrigir, seria uma forma de resgatar a própria essência. Perfeito. Porque quando o adulto, ele se intitula, eu era um cara extremamente racional, era até arrogante, achava que tinha resposta para tudo. Resposta a gente tem, né? Mas solução, poucas, certo? Falar assim, tá tudo certo, né? Escrever, dominamos, então, né? Aquele só, papel aceita tudo, total, e daí na hora que vai fazer mesmo. É aquela coisa da gente viver no nosso próprio mundo. Mas a gente está preocupado com o que o nosso filho está sentindo, principalmente. Qual que é a percepção que ele está tendo de mim como pai? Ô Gerson, eu acredito, eu tive esse cuidado com os meus 3 filhos
de ter vários momentos, de sentar individualmente com cada um, de dizer assim, como é que o pai é com você? Sabe eu acho que aquele bate-papo assim, o que você aprendeu com o pai essa semana? E eu também preciso te contar, filho, que o pai aprendeu com você essa semana. Para ele perceber, falar assim, nossa, eu também, no meu dia aqui, eu também ensinei alguma coisa ao meu pai, e haver essa troca, para que a gente possa dialogar, sabe? Ó, o pai aprendeu isso com você, e o que o pai ensinou para você, o que você percebeu. E aí eu acho que quando o pai tem essa humildade de sentar com o filho, bater um papo, tomar um café ou numa brincadeira mesmo, conforme a idade, né? Eu fiz isso com os meus filhos a partir dos seus 15, 16 anos, 20 e assim vai, né? Meu mais velho tem 31. Então, a gente tem essa percepção, isso muda bastante, eu percebo em mim e também percebo neles, né? Há um crescimento de pai e filho muito, muito gostoso, muito gratificante para ambos, né? Então, mesmo talvez eu reaprendendo, né? Eu acho que a vida é um eterno aprendizado, isso é muito importante, né? Você, quando se percebeu, falou, opa, vamos então mudar, né? Então, é importante isso para os pais saberem, os filhos também, né? Total. A palavra que você usou é a chave, Marcos. Humildade. Sem humildade, complica. Sem esse reconhecimento. Sim. Que a gente aprende muito mais do que a gente ensina com os filhos. Exatamente. Toda vez que a gente está ensinando alguma coisa, a gente se ouve também. Exato. Fala, opa, deixa eu estudar um pouco melhor, porque ele vai me perguntar por quê. Sim. Ele vai fazer alguma coisa, eu preciso também. Ou a gente fala, putz, aí o pai não sabe. Vamos estudar juntos? Vamos buscar aprender juntos, né? Isso é muito, muito importante. Sim. E essa coisa de dar essa abertura ao filho para falar, né? Dar essa liberdade de ele se expressar do jeito dele. E essa sua postura é a que mais conecta. Uhum. De dizer também, eu não estou aqui só para ensinar, você me ensina também. Sim. Entende? Aí o filho, ele se sente mais à vontade, ele sente que também pode contribuir, não numa obrigação, mas numa troca. Sim. E isso, para um pai ter essa consciência que você chegou, Marcos, é preciso estar muito espiritualizado. Sem dúvida. E entender que o emocional é que nos move, não é a nossa mente. A nossa mente, ela só reproduz uma realidade, uma verdade que foi construída só na minha cabeça. Sim. Não é a realidade global. Sim, tem razão. Entende? E nesse ponto você foi um exemplo assim para outros pais que estão nos ouvindo de fazerem esse movimento também. Uhum. Autorreflexão. Como eu posso contribuir mais na vida do meu filho? Qual que é a postura que eu tenho? E ao mesmo tempo ele contribui com a minha, né? Porque é uma troca disso. Isso que é muito importante, pais e filhos terem essa troca. Porque no momento em que você está dialogando, conversando, ensinando, aprendendo, você está compartilhando. E o teu filho tem muito a te ensinar, porque ele também está estudando, ou se ele está na escola, ou se ele está fazendo um curso, ou já fez uma faculdade. Tem muitos pais aí que precisam falar assim, poxa filho, me ensina isso aí que você está estudando administração, engenharia. Pô, como é que é isso? E essa troca, né? Isso eu vejo que é essencial. Sim. E principalmente, né, sair dessa posição, né, de inatingível. Isso. Né, isso. De que eu mando, você obedece. Isso. Eu sei e você não sabe. Isso realmente desconecta o vínculo emocional com os filhos. E a questão do legado tem tudo a ver com isso. Exatamente. Tem tudo a ver com isso. Se não existe o vínculo emocional, dificilmente o filho vai ouvir o pai, já não deve ouvir há anos, isso. Principalmente. Tem resistências ao que o pai diz, e aí fica muito difícil de ele entender ou de ele se identificar com esse legado
E aí fica nesse embate que já está acontecendo há anos. O pai tentando colocar na cabeça do filho algo que o filho rejeita por conta de não ter esse vínculo. E rejeita por uma coisa, mesmo que o pai depois queira falar alguma coisa substancial, mas já está tão marcado, tão desgastado. Está tão desgastado que o filho já nem conversa, já nem vai querer ouvir. De repente é uma coisa que poderia ser muito, muito bacana entre pai e filho, né? É uma coisa muito nobre que eu acredito que precisa ser cada vez mais resgatada, transformada, e a gente tem esse papel muito grande aí, você com Pais Fora de Série, eu com o Papo de Legado, né, com o Instituto BAP, o Brindar a Arte de Ser Pai. Eu acho que isso a gente tem um grande desafio. Isso é constante, né? Um movimento de pais e filhos constante para estarmos sempre falando disso, né? Sim, e muito da humildade também, né, Marcos, que você trouxe muito bem, tem a ver da gente mostrar a nossa vulnerabilidade, a nossa imperfeição. Não precisamos ter esse compromisso de ser o pai perfeito, porque é inalcançável, não existe isso. Até porque perfeito a gente não vai saber o que é, porque para mim, exato, eu vou falar assim, eu acho que você não é tão perfeito, mas você vai olhar para mim e falar, Marcos, você também não é tão perfeito, porque a gente criou um desenho. Sim. E vai ser. Agora, o estar presente de corpo, mente e alma, né, e espiritualizado, aí a gente não é essa imperfeição que vai ser exaltada, e sim vai ser a presença e a construção que vai ser exaltada, né? Entre os dois. Então isso é um crescimento conjunto. Eu sempre digo para meus filhos que 1 mais 1, filho, tem que dar 3. Porque 1 mais 1 dá 2 é o racional, é o matemático. Isso, então exato. Já nós dois estamos aqui, a gente vai fazer alguma coisa junto, se espera-se que 2 cabeças vai ser melhor que uma, 4 braços vai carregar mais peso. Na hora que você mesmo, que a gente coloca uma espiritualidade junto, cara, virou 1 mais 1 deu 3, 1 mais 1 deu 4. Sim. E aí você fala, cara, nós fizemos tudo isso, nós carregamos tudo isso de peso, nós resolvemos esse problema junto, pai. Ou filho, nós resolvemos isso. Olha aqui. Então, isso para mim é muito... Eu fico emocionado, assim, porque é muito, muito grande, né? É divino. Não, e você vive isso, né, Marcos? Esse é o mais importante para quem está nos ouvindo. Exato. O Marcos vive isso com os próprios filhos. Ele pode falar aqui com autoridade, porque o que ele conquistou hoje não foi de ontem para hoje. Foi de anos, desde a infância das crianças. Certo? E a gente tem esses desafios, né? Isso mesmo. Sim, tem esse desafio. E até respeitar cada filho, né? Na sua individualidade. E os 3 filhos são diferentes, né? Total. Os 3 filhos são diferentes. Não adianta falar, criar pelo mesmo pai. Não, mas nasceram em épocas diferentes. Você estava numa época diferente. Não existe isso. Exato. Então tem que ter... E mesmo que não tenha esse legado empresarial, porque às vezes o filho ele quer ir para outra área e está tudo bem. E a gente discute isso também, um tema relevante dentro desse movimento Pais e Filhos, que é a carreira, Gerson. Porque tem muitos pais que falam assim, eu sou médico, é normal o meu filho ser médico. E eu quero que ele seja médico. De repente ele fala, pai, legal, mas eu quero ser atleta. Eu quero ser engenheiro. E como que é isso? Então, o pai precisa saber dessa questão, né? Então, esses ensinamentos, essa troca é muito relevante. A gente tem 2 coisas, né? A carreira do pai desejar que o filho siga uma carreira e também o que nós estamos enfrentando hoje de tanta modificação tecnológica. Eu tenho amigos com filho de 12 anos, 15 anos, e falam, Marcos, eu não sei que carreira que meu filho vai fazer com inteligência artificial. Será que essa carreira que eu estou pensando que ele poderia fazer vai existir? De repente vai haver muitas trocas, né? Total. E a carreira do filho não cabe ao pai se preocupar. O pai tem que fazer algo que desperte no filho o caminho dele. Perfeitamente. E isso vai muito da essência do filho. O pai tem que ser o alimentador de trazer essas condições para o filho, né? E não ficar só assim, filho, essa carreira está perdendo, não dá dinheiro.
fica muito na questão assim, isso dá dinheiro, isso não dá dinheiro. E aí você vê pessoas que ganham sim dinheiro, são felizes com as coisas que estão fazendo. Então isso é importante, pai e filho dialogarem. Dialogarem. Não brigarem, né? Não impor, né? Não impor de um lado ou de outro, porque daí a conversa sempre fica... Aí fica um embate não tem fim, exatamente. E isso que você traz também, essa questão de nós pais, na nossa época, né? Esse era a maior preocupação dos nossos pais. Sim. Porque eles viviam, cresciam, estudavam, faziam vestibular, encontravam uma carreira e ficavam nessa carreira até se aposentar. Era um padrão. Só que esse é o melhor para os nossos filhos. Hoje, com tantas possibilidades. Sim. Se o meu filho disser para mim, pai, eu quero ser youtuber. Ok, filho. Tá no seu coração. Então, essa construção, né? Vamos entender o que é. Eu como pai, vamos visitar, eu vou te levar. Vamos ver se isso mesmo. Porque de repente pode ser só um... eu acho que é legal. Uma vontade passageira. Então, cabe ao pai. Eu fiz isso com a minha filha, com a Ana Paula. Falei, o pai vai te mostrar quais engenharias, né? Que ela falou, ela gostava muito dessa parte de engenharias, né? Daí eu falei assim, vamos então, o pai vai te levar na faculdade. Levei ela na faculdade, mostrei, levei ela engenharia civil, engenharia de produção, engenharia de alimentos. Meu irmão fez engenharia ambiental, conversou, daí, pai, vou fazer engenharia de produção. Então, ótimo, filho, é a tua... Cabe ao pai mostrar quais caminhos, quais possibilidades. Isso aqui é difícil, isso aqui pode ser fácil. O que você está enxergando? Sim. É ela que vai enxergar mesmo, isso aqui é mais difícil ou menos. E ela escolheu engenharia de produção, então, e está super bem, graças a Deus. Que bom. E vamos falar dos seus livros? Vamos. Me conta aí vou mostrar aqui. Aí. Esse foi o meu primeiro livro. Os dois... nasceram de um chamado também. Muito legal. Numa meditação que eu tive, em que eu vi muito claro assim, você precisa escrever isso. Esse é o seu servir. Tá. Essa é a sua contribuição para todos os pais. Esse livro, Missão Paternidade, ele traz esse resgate, o caminho, né? De tudo que você colocou aqui, da gente olhar para dentro, de quem eu sou de fato, quais as minhas crenças, quais os meus valores, e se questionar mesmo. É esse o caminho que você quer? É esse o seu caminho divino? É esse o caminho que você está mostrando para os seus filhos? E esse livro aqui... E onde é que a gente acha esse livro? Onde é que a gente compra? No meu canal. Achar não, né? Porque não vamos achar, né? Onde é que a gente compra esse livro? No meu canal Pai Fora de Série ou Gerson Kawa. Maravilha. Esse outro livro foi lançado recentemente também por uma questão assim, de muitos pais me perguntarem, mas como? Eu quero tudo isso que você está falando. Eu quero ser um pai assim, mais consciente. Mas como eu faço no dia a dia? Porque muitos pais não sabem nem como abordar o filho para começar uma conversa. De tão distante que já está a relação, ele não sabe chegar e chamar o filho para conversar. Coisas importantes, coisas delicadas. E tem várias coisas delicadas, né, Muitas Tem pai coisas. Que não fala com o filho sobre drogas, e existe. Sim. Tem pais que não percebem que o filho tem um pensamento suicida e não querem conversar. Boa. E aí eu sou voluntário do CVV, do Centro de Valorização da Vida, há mais de 3 anos. E a gente observa muito isso. Todo suicida deu sinal. E aí, pai e filho, às vezes você precisa ver na sua família exatamente esse ponto. Em que momento que você não observou isso daí? Então, precisa ter esse diálogo. E você exatamente destaca, então, assuntos de droga, de homicídio, sexualidade. Falar coisas de negócios também. Também. Então, isso é... Que bacana. E tudo isso, né, Marcos?
vai muito do vínculo emocional e espiritual que a gente tem com os filhos. Quando a gente entende que esse é o vínculo para todos os outros, né? O mental, o racional, a gente realmente entende o nosso propósito de vida, não só como pessoa, né? Como pai, como filho, inclusive. Porque se a gente também faz tudo isso, mas nega os nossos pais, exclui nossos pais, isso tem consequências. Sim, sim. Porque apesar de tudo, toda a infância que eu tive, sim, eu sou muito grato aos meus pais. Eu tenho um amor por eles. Porque eu entendi que eles fizeram o que eles podiam com os recursos que eles tinham. A intenção deles foi a melhor para a minha vida. Pode ser que as ações não estavam alinhadas às intenções, que é o que acontece normalmente. Sim. Você tem uma intenção, mas as ações não contribuem. E esse livro aqui, do Pais Fora de Série, que é para pai e para mãe, perfeito. Ele vem justamente nessa proposta de pequenas ações, mas essas ações com os filhos são poderosas. E tem dinâmicas aqui nesse livro. Ele é muito prático, assim, no dia a dia. Muito prático. Até uma técnica de falar com o subconsciente do filho. E isso é poderoso. O que nos move, Marcos, e você sabe muito bem disso, é tudo que está no nosso subconsciente. Não é o que eu acredito, não é o meu racional. Tá ali que tem essa força maior que comanda tudo isso. Comanda tudo isso. Que comanda essa força maior que está no nosso subconsciente, que vai e joga para o consciente e fala, executa. Exato. Mas a gente acha que está executando, que a gente fez, que a gente pensou, mas tem essa força maior que está trabalhando. Total. E a maioria do que está no nosso inconsciente vem dessas feridas emocionais, né, desse abandono, do medo, da traição, da rejeição, que são essa dependência emocional, que eu vou falar na palestra amanhã, inclusive. Muito bem. Que essa dependência emocional é um vício. Ela é um vício invisível. Porque ela não se fuma, não se bebe, não se cheira, mas ela consome a alma de uma criança. Perfeito. Entendido. Não sai num diagnóstico médico, não sai nenhum exame médico essas feridas emocionais. Essa é a chave para os filhos serem livres no adulto. Serem eles mesmos, serem os condutores e protagonistas da própria vida. Terem consciência. Porque se você tomou essa decisão? Eu tomei essa decisão porque eu, na minha concepção, foi por esse motivo. E não simplesmente, eu tomei a decisão porque vai dar dinheiro. Eu tomei a decisão porque a maioria está fazendo isso. Eu tomei a decisão porque meu amigo falou. Isso não é decisão. Isso é ser levado por algo que não está na sua essência. Simplesmente porque você não tem isso dentro de você. O protagonismo. Não importa se a maioria está indo para um lado. Eu estou indo desse lado, porque eu estou consciente que desse lado é melhor para mim. Sim. Eu não preciso agradar a maioria. Entende? Então, isso são detalhes. Isso são exercícios de meditação, são exercícios que precisa ser trabalhado, uma boa leitura, uma espiritualidade, para que um bate-papo franco com pais e filhos, para que, de fato, possa, com o passar desse tempo, ir construindo esse eu interior, ou aquela pergunta emblemática sua, se olhar no espelho e perguntar assim, quem eu sou? E isso, Carl Jung já fala muito forte também sobre exatamente como é que você se conhece, e uma das 4 grandes perguntas é quem eu sou. Né? Então, isso é muito, muito intenso. Né? Carl Rogers também fala, nesse estudo nosso do CVV, Carl Rogers também é um grande outro psicólogo, terapeuta, assim, centrado na pessoa, né? Atenção centrada na pessoa. Então, quem que é essa pessoa? Né? Como é que eu falo com essa pessoa?
Como é que eu identifico com essa pessoa e não trato o problema, e sim trato a pessoa, né? E aí, eu me perguntando, isso é muito forte. Muito bom. Sim. E a questão é saber a causa para Sim. esse resultado. A origem. Qual que é a origem? A origem, perfeito. Entende? Porque não adianta eu tratar aqui uma coisa que é superficial. Né? Que é o mental, por exemplo. Só o mental. Né? Muita gente fala no Instagram de como é que eu vou me tornar rico? Fica lá num mantra, né? 21 dias falando, mas só tá aqui no mental. Assim, se ela não integrar isso nela, se ela não intencionar espiritualmente, não muda nada. Sim. Não, é superficial, como eu falei. Gerson, esse papo tá muito bacana. É uma honra para mim recebê-lo aqui novamente nesse Papo de Legado, né? Com a sua voz da experiência. Ressalto aqui então para vocês, né, o livro do Gerson Gawa, esse recém-livro aqui, que é o Pais Fora de Série, que é o guia prático para criar filhos confiantes e capazes e deixá-los voar com segurança e amor. Gerson, muitíssimo obrigado. E para comprar o livro, Pai Fora de Série. @Pai Fora de Série. @Pai Fora de Série no Instagram. Gerson Gawa. @Gerson Gawa. Muito bem, muito feliz aí por estar junto com você. E no próximo episódio do Papo de Legado, a gente vai receber Luiz Fernando Rosseto e Pamela Manfrim, e a gente vai estar dialogando sobre sucessão familiar.